Acier estava ansioso para falar com você. Como está? Eu também estou muito bem. Muito bem. O pai da nova Ois. Bom, Parte do grupo e de toda a equipe de desenvolvimento desta OIS. genial, sabe o que é? Tenho contato com muitos engenheiros, tenho essa sorte. Mas a imensa maioria deles costuma ser estrangeira, sejam alemães, suíços, americanos, taiwaneses. Mesmo gravando conteúdo com eles, colocando legendas ou traduzindo com IA, não é tão próximo quanto alguém daqui, da nossa terra. Eu queria muito gravar com você para que explicasse como é o processo de desenvolver uma bicicleta do zero como a nova Ois. E que você me conte umas coisinhas, umas fofocas principalmente, né? Você quer manchetes? Bom, manchetes. Eu gosto de poder transmitir ao usuário final, ao consumidor, coisas que normalmente não estão ao alcance deles. Porque tem, bem, a nova geometria, as suspensões, tudo isso está publicado na web, mas a gente perde muito desse processo tão bonito que vocês engenheiros fazem, de buscar solução para os problemas e obstáculos que surgirem no caminho. Então me conta, por exemplo, quanto tempo a gente tem que voltar no passado para saber, mais ou menos, em que data ou em que momento vocês começaram a trabalhar nesse veículo que estão apresentando hoje? Certo. Eu te conto. Eu trabalhei como engenheiro de desenvolvimento na OIS de carbono de 27, ou seja, eu entro no projeto quando o 3D já está 85% fechado, eu entro no projeto e compartilho com o fornecedor. Mas, Antes é preciso definir todo o 3D cinemáticas e geometrias. Isso, geometria. então, há outra equipe responsável por isso? Isso mesmo. Antes da engenharia, o gerente de produto, aqui o Markel, define todo o caderno de requisitos. A bicicleta precisa ser assim. Assim. Assim, tem que ter essas características. Como comentamos, peso, rigidez, e ele define isso. Alguns objetivos que precisam ser alcançados. Objetivos que podem ser numéricos, como peso, rigidez. E outros objetivos, como comentamos, relação de alavancagem, neste caso uma cinemática regressiva, mais relacionadas com a própria geometria da bicicleta, né? Então, o gerente de produto define essas características e aí a equipe, nesse caso o Arnau, que seria o engenheiro de inovação, junto com a equipe de design industrial, começam a dar forma a esse 3D e no processo de validação e nesse processo de definição da bicicleta existem uns protótipos que comentamos antes, que são anteriores ao carbono. Certo. Se trabalha com protótipos de alumínio. Por exemplo, nesta OIS trabalhamos com muitas variações e versões de bicicletas. Beleza. Mexendo nos pontos de giro, que mudam a cinemática, mas também falamos sobre a importância do bridge, né? A ponte que une os tirantes. Porque não vai atrás em vez de ir na frente, isso faz diferença, que nos dá a rigidez onde ela é aplicada, onde perdemos coisas positivas e negativas. Tudo isso é feito antes de abrir os moldes. De carbono. Porque quando você abre os moldes, isso já tem um custo. Isso tem um custo. Você pode fazer modificações, sempre tem a margem de modificar coisas, mas claro, é mais caro e também leva mais tempo. Então você tem que tentar antecipar e com os protótipos que faz, nesse caso de alumínio, já ter mais ou menos definida uma bicicleta que sirva para começar a desenvolver. Beleza. Começar a validá-lo? Então você ficou responsável diretamente pelo design do protótipo de alumínio? Não. É outra pessoa da equipe? É a equipe de inovação que vem antes da equipe. O anterior, certo. Então esse protótipo de alumínio é projetado? Ele é fabricado? Chega até vocês estamos falando, ou vários, Um A, L, um M, tamanhos diferentes, porque temos medidas diferentes, então mais de um protótipo. Certo, e quem testa essas bicicletas de alumínio? Nesse caso, como são as primeiras de alumínio, geralmente fazemos isso internamente. Da Orbea, muito próxima. Muito próxima ao projeto, como pode ser um Markel, que tem um feedback bastante bom e tem esse tato para testar os protótipos. Ou como posso ser eu, ou como podem ser outros membros da equipe. Quer dizer, Markel, não sei se dissemos a posição dele, se quiser esclarecer, porque não mencionamos muito. Markel, neste caso, foi o gerente de produto da OI de 27, sim. Beleza. E ele é o gerente global de produto de bicicletas de montanha da Orbea. É um pouco como o farol que indica o caminho por onde devemos seguir, né? Sim. No caso das bicicletas de montanha da Orbea, então ele seria o Vale.
Claro, aí vocês também precisam de pessoas próximas. Obviamente, para que o feedback seja direto, instantâneo, etc, etc, mas também para que se mantenha em segredo, de certa forma, né? Esse desenvolvimento, porque tem toda uma parte de segredo. É bastante importante que isso seja mantido em segredo, sim, sim. Há contratos de confidencialidade e similares que, na verdade, Até hoje que estamos a 3 semanas do lançamento, poucas pessoas sabem da existência dessa bicicleta. claro. Sim, é importante manter isso em segredo. Muito bem, então que coisas podem ser validadas e que coisas não podem ser validadas com um protótipo de alumínio? Porque manter, por exemplo, o peso final, obviamente o peso, Rigidez, é muito difícil ter um valor, ter aquela sensação, o feedback dos testes de campo com um protótipo de alumínio. Mas acima de tudo, geometria e cinemática, isso é 100%, 100%. E o que comentávamos então, posições do link, ou seja, da bieleta, bicicleta, posições do pivô, onde vai te dar mais rigidez, menos. Isso tudo você valida com o protótipo. Logicamente, pesos e rigidezes, é muito difícil de antecipar isso com os protótipos de alumínio. quanto tempo essa fase com um protótipo de alumínio pode durar? Meses. Aham. Sim. Sim, meses. Não sei te dizer exatamente quanto tempo. Mas esse é um período longo. É um período, eu acho que é chave, que depois marca como o projeto vai se desenvolver, então não temos pressa em, claro, testar isso. Eu imagino que quanto mais amadurecer em cada fase, mais você prevê possíveis ajustes ou evoluções nas fases futuras. Que quando você entrar já em carbono e tudo mais, podem ser mais custosas, então... Correto. Ou até mesmo você fecha a estética e a geometria do quadro, mas diz, bom, tenho 2 opções de bieleta. Bah, Ficamos com dúvidas, então tudo bem, seguimos em frente com o quadro, mas você pode fabricar, como neste caso é violeta de alumínio forjado, você pode fazer com uma forja 2 usinagens e ter essas 2 opções de violeta para depois testar na bicicleta. Então antecipar essas coisas sim. beleza. Então digamos que vamos imaginar que essa fase de prototipagem em alumínio, beleza. Já foi testada, já foi verificada a próxima fase, onde entramos. Beleza. Engenheiro de inovação já começa a trabalhar pesado com o 3D. Você começa a trabalhar pesado. Arnau, neste caso, Arnau, engenheiro de inovação, perdão, não, sim. ele se dedica totalmente ao 3D e nós, a equipe de desenvolvimento, bom, neste caso tenho que dizer que, sendo hoje uma plataforma muito potente, colocamos mais recursos na nossa equipe e o que normalmente costuma ser feito por uma pessoa, aquele corte de 80%, neste caso fizemos em 2, no pescoço. Então essa dupla checagem foi importante. 4 olhos veem mais do que 2, né? Exatamente. Então, 80% o 3D está pronto para compartilhar e aí a gente entra e já começa a iterar com o fornecedor de quadro. Beleza. Compartilhamos o 3D, essas são as características que queremos ter essa rigidez, esses pesos, esse é o objetivo, tem uma cotação e começamos a trabalhar com o fornecedor. A partir daí chegam os primeiros protótipos de carbono. Exato, bom, você compartilha o 3D, fecha o 2D o desenho, Beleza. abre os moldes e fica esperando pelos primeiros protótipos. Primeiro chegam amostras visuais, que são protótipos que não são para pedalar, não dá para andar ou riscar neles. Você não pode montá-los e não pode andar neles, não pode fazer testes de campo, que é simplesmente para ver a estética, os encaixes, um pouco da presença da bicicleta. A presença da bicicleta. E depois disso, viriam as famosas amostras de teste, que já é montagem do quadro e tudo no máximo. Sinceramente, qual te empolga mais? Quando você recebe uma amostra de visualização, já sabe se ela pode ser usada ou não e decide se vai montar na hora. É verdade que dá vontade de montar e andar com a amostra de visualização, né? Mas não, a amostra de visualização ajuda, mas é só um primeiro teste que te dá uma ideia. Tipo, a bike é sexy ou não, né? Sim. É mais estética do que estrutural. A verdadeira, a de amostra de teste, é a que te dá uma ideia de como o projeto vai andar. Mas digamos que se a amostra de teste chega para você na sexta-feira à tarde e você tem que esperar até domingo para montar e andar, desculpa, até segunda-feira, isso te atrapalha, né? Melhor que chegue terça e quarta já esteja pronta. Exato. Te garanto que se chegar na terça, na sexta, já está pronta para o fim de semana. Muito bem. Muito bem. Bom, e então, qual é o processo uma vez que essas amostras de carbono chegam?
Obviamente você tem um quadro de carbono alumínio, você precisa validá-lo estruturalmente e todos sabemos que existem testes de fadiga, impacto, rigidez em laboratório, ou seja, são testes que não são subjetivos, são objetivos, passa ou não passa, te dá esse valor ou não te dá esse valor. E isso você tem que passar com cada quadro, com cada tamanho e tem que fazer esse teste e essa validação. Mas isso é só uma parte do processo de validação, que seria a mais estrutural. A outra, e a gente já falou sobre isso, é o programa de field test, testes de campo, que é mais puxando para o subjetivo. Aparecem coisas, obviamente, se você faz um programa de field test forte, vai antecipar coisas como ruídos, parafusos que podem se soltar ou, sei lá, torques que você precisa definir, graxas onde você precisa aplicar. Tudo isso é definido com um programa de testes forte, mas também a parte subjetiva. Esse feedback subjetivo de que a bike está boa, o feeling, a bike está boa, não está boa, falta rigidez, sinto ela muito pesada na frente, tudo isso, todo esse feedback que coletamos e depois aplicamos. Então, eu te comentava como nós, engenheiros de desenvolvimento, sempre houve esses testes de campo, mas é verdade que nos últimos anos, com os projetos que tivemos, demos forma a um programa de field test muito mais completo e que nos dá mais informações. Eu te comentava sobre o ano passado no Rayon, o projeto Rayon, que é a bicicleta de enduro e DH, não sei se você conhece. Sim. Aquela que está com a equipe de DH, exato. Então, durante o desenvolvimento, junto com a equipe da FMD, fizemos um programa de testes de campo bem forte, especialmente com Martin Massey Guild, onde durante o processo de desenvolvimento, porque aqui o importante é comentar que anteriormente era igual. Esse teste de campo que você coletava dos profissionais, das equipes, chegava um momento em que a bicicleta já estava completamente finalizada e você não tinha margem, não tinha essa flexibilidade para modificações. Nesse caso, ao antecipar e fazer testes com esses profissionais, já na fase. Em uma fase tão avançada, tão inicial, perdão. Em fases anteriores a fechar o quadro, isso te permite modificar, otimizar o quadro antes do fechamento. Então, tudo o que aprendemos em Rayon aplicamos em OIS, até mesmo melhoramos. E eu te comentava um pouco, nesse caso, OIS, pois Rayon era FMD, OIS nós nos apoiamos muito na Orbea Factory, Team, que é a equipe de cross-country da OIS. Então, por exemplo, há alguns meses, já faz quase mais de meio ano, fizemos um estágio com todo o pessoal da Orbea Factory Team, Pierre, que você já conhece, Jen, Rebecca, Simone, e testaram as primeiras bicicletas da OIS 27 e já tivemos esse primeiro feedback e também te comentava antes sobre o teste cego que fizemos em ESE. Isso eu gostei muito. Me conta para que todo mundo saiba, porque assim, um teste cego para um profissional, isso é um desafio para Simon Andreasen. Não, a nossa ideia era, já temos o quadro validado estruturalmente, mas temos opções de diferentes layups. Ou seja, mesmo molde, mas laminação diferente. Então você pode brincar com as laminações para obter diferentes relações de peso e rigidez. Então, tínhamos 3 bicicletas em carbono cru, sem pintura, bicicleta 1, bicicleta 2 e bicicleta 3. Sem logo, sem nada, eles não faziam ideia do que estavam testando. Nenhuma ideia. Então, mas eu tinha os valores dessas bicicletas. Tinha a bicicleta 1 com esse peso e essa rigidez. E era exatamente a equivalência a uma OMR. Certo, para quem não sabe, é como o carbono de entrada que a linha tem. Isso mesmo, que seria sempre falando de pequenas diferenças, mas que seria a menos leve e a menos rígida. Valores de rigidez piores comparados com a OMX. Essa seria a Bike 1. Beleza. A bicicleta 2 seria a Omo MX, essa que você vê aqui. Beleza. O layup, que é o mais rígido, ou seja, os melhores valores de rigidez e mais leve que a OMR,
mas fizemos uma terceira iteração porque queríamos testar com Simon, porque acreditamos que em beleza, para o usuário final, com certeza esse é o layup que nós consideramos o melhor, mas talvez para um profissional pode ser que não. Então fizemos uma terceira iteração onde era a mais leve que podíamos fazer. E se sacrificava um pouco de rigidez? Claro, quando você já está no limite dos valores de peso e rigidez, se você ganha um pouco em peso, quer dizer, reduz um pouco o peso, sacrifica um pouco de rigidez. Então a imagem era bicicleta 1 OMR, bicicleta 2 OMX e bicicleta 3 a mais, leve de todas, uma OMX versão 2. E Simon não sabia qual era qual? Não fazia ideia. Nem sequer que eram diferentes? Não fazia ideia. Explicamos para ele que você tem 3 bicicletas e as características delas, mas não falamos mais nada. E passamos o dia todo fazendo a mesma descida, subida, descida, subida, descida, o dia todo em Legútio. E quando fez descidas com a OMR, aí já descartou, justificando. E os sentimentos que ele tinha e como ele sentia ela comparando com as outras, então não tão precisa na pilotagem, né? E ele disse Essa bike acho que é a menos rígida e eu descarto. E continuamos testando e depois de todo o dia dissemos, beleza, Simon, amanhã você tem uma corrida da Copa do Mundo, tem que escolher uma bike, qual você escolhe? E ele ficou com essa bike, ou seja, de certa forma ele nos deu razão, entre aspas, e escolheu o layup que a gente também considerava o melhor. Para o ciclista. No fim foi assim mesmo, mas poderia ter mudado, né? É isso. Houve correlação entre os números exibidos na tela, no computador e depois o mundo real de um profissional, né? Isso, gente, como o Fernando Alonso, infelizmente não acontece comigo, que o Aston Martin no túnel de vento do Adrian Newey vai muito bem e depois, quando colocam ele na pista, não anda, né? Ou seja, mas... Caramba, mas para isso você tem que ter um nível de sensibilidade, absurdo. Mas é como é, nem todos os profissionais têm esse nível de sensibilidade. Nem de longe, nem de longe. Quer dizer, por exemplo, uma vez me disseram na Trek que Anton Cooper era desse jeito, sabe? Se você mudasse meio PSI na suspensão dianteira, o cara sentia. Depois, há outros em que você coloca suspensão dura ou macia, uma pedra ou rocha, e eles andam igual. Quer dizer, ter um cara assim, com esse perfil, também é super positivo para vocês. Nós fizemos um bom trabalho para que as 3 bicicletas fossem idênticas, tirando o layout. Ou seja, mesmas rodas, mesmo funcionamento das rodas, mesmo ajuste do amortecedor, tudo igual. Mesmo circuito, mesmo dia? Mesmo circuito, dia e condições. Tudo igual, só mudando o carbono e conseguimos isso. Uau, isso. Resultado. E isso me leva a te fazer uma pergunta que é verdade aquilo que dizem de que às vezes os profissionais na Copa do Mundo, onde for, usam bicicletas? Que aparentemente são iguais pelo formato que o consumidor final tem, mas que depois, pela forma como o carbono é trançado, como é instalado, seja o que for, acabam sendo diferentes no fundo. Eu posso te dizer, bom, sobre outras marcas eu não sei te dizer. Mas no caso da Orbea, até agora sempre foi assim. E é a primeira vez que pensamos na possibilidade de que os profissionais usassem um layout diferente do que o usuário final pode comprar. Mas até hoje, e agora com o lançamento de hoje, continua sendo assim. Ou seja, as bicicletas da Orbea que vão ser vistas na Copa do Mundo são exatamente as mesmas. São exatamente as mesmas que você ou eu podemos comprar. Mas se, digamos, você tem um profissional super especial que te diz, olha, eu preciso que o triângulo traseiro seja ainda mais rígido. Existe capacidade para fazer isso? Existe capacidade e isso já foi feito. Existe capacidade e, nesse caso, foi colocado na mesa. Ou seja... Simon Andreasen? Se ele tivesse escolhido a bicicleta 3, não sei se toda a equipe, mas pelo menos ele teria tido uma bicicleta ad hoc com o layout perfeito para o estilo de pilotagem dele. Sim, isso é algo legal que diferencia nosso mundo das motos ou carros. A Fórmula 1. Você não pode ter o Fórmula 1 do Fernando Alonso nem a moto do Marc Marques, mas pode ter a bicicleta do Valero idêntica à dele. Isso é muito top.
Bom, então vocês fazem esses testes, aí claro, os testes passam a envolver mais pessoas. Vocês, equipe de engenheiros, os profissionais, não sei se vocês têm alguém próximo também que já começa a testar quando vocês estão trabalhando com carbono. Nós, em paralelo, Ou seja, no mesmo momento em que o pessoal da fábrica está testando, nós também estamos, Vale, testando internamente. E eu te falei que reforçamos o programa de filtros, porque nesse caso eu fui o responsável por organizar tudo isso. O programa de testes de campo da OIC, OMR, OMX, todas as bicicletas duplicadas, tamanhos. todas as unidades duplicadas, estamos falando de no mínimo 16 bicicletas internamente na Orbea, além do que também contamos com o apoio da equipe da Saltoki, equipe de fábrica Orbea. Então toda a bateria de testes que fizemos, mais todos os filtros que foram montados, bem, foi bastante coisa. E tudo isso em segredo durante meses. Quer dizer, o estranho é que ninguém pega ali uma foto, que te peguem na montanha. Saímos bastante com foco também. Claro, À noite, com farol. Sim, você tenta evitar, horários mais movimentados. Sim. muito bem, muito bem. E como continua o processo então? Daí, digamos, até vocês apertarem o botão final de isso está fechado, vamos produzir, como é que continua? Isso está fechado, mas nós continuamos testando, ou seja, mesmo depois da produção em massa, nós continuamos testando, porque, claro, aqui, fizemos, 10 horas, devemos ter feito em 3, 4 dias. Você pode tirar algumas coisas, mas questão de manutenção de rolamentos ou, não sei, ou sim. Eu queria te perguntar justamente se dentro dos testes existe uma parte em que os mecânicos têm a oportunidade de dar feedback. Digo isso porque os pilotos e os engenheiros são importantes, mas os mecânicos também precisam mexer na bike. Eu estabeleci nós temos um formulário e um feedback. E uma vez que você fizer 10 horas na bicicleta, beleza. A gente traz ela para a meia-via, desmonta e verifica o estado dos rolamentos, a direção, como está o link, se tem desgastes, problemas, graxas, apertos. Marcamos todos os parafusos para ver se algum se mexeu. Sim, é o típico do alinhamento, né? Que esteja alinhado. A cada 10 horas você traz para a meia-via, fazemos uma revisão completa da bike e um pouco identificar os pontos que falharam ou que estão bons. Muito bem, e bom, o que falta então para chegarmos a esse ponto em que a bicicleta é apresentada? Bom, nós já chegamos bem perto do momento em que estamos, porque você já validou completamente o quadro, dá o ok para o fornecedor. Beleza. Então ele pode produzir, como nós chamamos de produção piloto, que é uma produção prévia à produção em massa. Beleza. Que é, por exemplo, a sua bicicleta. Ou seja, fazer uma produção que já são quantidades bastante significativas, pode ser, 150 bicicletas, que são para marketing, imprensa, embaixadores, tudo o que não é bom usuário final ou não chega igual aos revendedores, mas já serve para a gente para fazer esse tipo de press cam, por exemplo. Beleza. Então já se faz essa produção no Pilot Run. Também vemos como estabelecemos controles da produção e isso também serve para ver se o fornecedor está aplicando toda a qualidade que nós exigimos dele. E já, depois do Pilot Run e depois de vermos que está tudo ok, então já passamos para... Você aperta o botão de não retorno? De não retorno, de não retorno já produção a todo vapor. Claro. Esse botão você aperta, o gerente de produto aperta, o CEO aperta, não sei como funciona em termos de estrutura. Essa responsabilidade de desenvolvimento. Sim? Sim. Uau! Nesse dia você dorme bem ou fica um pouco nervoso? Se as coisas foram feitas direito, não sei, você dorme bem? Bom, é um trabalho de meses, de anos. De anos. Com isso, anos totalmente. Já está tudo super verificado e tal? Sim. Muito bem. E daí eles chegam, entram... Se maquiam, entram e ficam esperando pelo dia 4 de junho pelo lançamento e vamos ver. Bom, vocês vão ver isso depois do dia 4 de junho, mas viemos do passado, senhores. Muito bem. E uma vez que tudo já foi lançado, o trabalho de vocês termina? Ou nesse modelo? Ou vocês já começam a trabalhar no próximo? Não sei como funciona.
No nosso caso, eu, uma vez que já está em produção em massa, passo a responsabilidade para a equipe de qualidade, que se preocuparia em garantir que os critérios de qualidade dos quadros que eu validei sejam mantidos, se mantenham ao longo dos anos, digamos. Mas nós continuamos, continuamos recebendo feedback do Climatiza, recebendo feedback do Orbia Factory Team, fazendo testes com Simon, porque toda a informação que conseguirmos obter vamos aplicar na OIZ31 neste caso, então. Ou se houver uma evolução intermediária desse modelo, como ocorreu com o anterior, que teve algumas modificações. Isso mesmo. Muito bem. Eu ia perguntar quando vocês começam a trabalhar no novo modelo, mas não quero entrar na questão do 32, pois já falamos disso em outros vídeos. Mas enfim, vocês já estão com protótipos e com coisas, então é isso nem saiu ainda e vocês já estão trabalhando? Estamos trabalhando. No que diz respeito a ficarmos ociosos, não estamos... Eu te garanto. Não, férias, né? Mas nesse caso é um tanto especial, pois se fosse um ciclo normal de uma bicicleta padrão, pois talvez vocês se concentrem em outros projetos, deixam passar um ano, recebem feedback, tudo isso que vocês dizem e depois de um tempo começam a trabalhar no próximo. Mas como estão as de 32 aí, que precisam ser validadas e que realmente vocês nem têm certeza se tem que ser o novo padrão, se a próxima, a de hoje, tem que ser uma 30 e 32, não está claro. Não, tem que trabalhar também. Mas vocês têm a obrigação de saber como isso está indo, né? Como se desenvolve, tem que validar e tudo isso. Sim. Ou seja, como eu te disse, em etapas anteriores desta OID houve fases de prototipagem. Eu te comentava, há 3 anos teve o kick-off e depois já se começa a trabalhar em protótipos. No caso de 30 e 32 é mais do mesmo. Estamos nessa etapa de protótipos, verificando coisas, fechando geometrias, mas isso leva tempo e no futuro isso vai se tornar realidade. Mas por enquanto eu acho que com um produto como este temos certeza de que criamos a melhor 29. Este é o momento de comprar a melhor 29 da história, porque é o momento em que essa disciplina nesse tamanho de roda está o mais madura possível, sem dúvida. E as de 32 vamos ver. Vamos ver. Muito bem, então hoje, olha, Asier, muito obrigado, é um prazer, adorei a conversa e, bom, espero que é um prazer. Que a audiência também. Que deixem comentários se tiverem alguma pergunta técnica, não técnica, curiosa, o que for, tentaremos responder. Nos vemos nas próximas. Muito bem. Beleza, até logo. Tchau.